No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, eterno nos planos seus. Todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A origem perfeita antes de qualquer era ou vez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e a escuridão não a venceu. A chama que se eleva, o brilho que desceu. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Veio para testemunho da luz e da salvação. Ele não era a luz em si, mas veio para a luz anunciar. Para que todos crescem por Ele e a verdade pudessem encontrar. Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Viraram o rosto e o esquecerão. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e a escuridão não a venceu. A chama que se eleva, o brilho que desceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, herdeiros dos céus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus, filhos da luz. O Verbo se fez, e a vida traduz. Este é o testemunho de João, quando os judeus
eles enviarão de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo, ele declarou. E perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: preparai o caminho com amor. Eu batizo apenas com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desatar. Sandálias não sou digno de desatar. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus.
descer do céu como uma pomba vindo do alto, e ele repousou sobre o seu rosto fiel. Eu mesmo não o conhecia de antes, mas aquele que me enviou a batizar disse-me as palavras que eu guardaria para que eu pudesse o identificar. Aquele sobre quem vires o Espírito descer, e sobre ele permanecer em sua luz. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Messias, o nome de Jesus eu vi e testifico com alma minha voz que esse é o Filho de Deus entre nós. O selo do céu desceu como vento, confirmando a promessa de cada momento. A visão foi clara e o sinal se cumpriu. O reino de Deus para nós se abriu. Aquele sobre quem vires o Espírito descer, e sobre ele permanecer em sua luz. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Messias, o nome de Jesus eu vi e testifico com a minha voz que esse é o Filho de Deus entre nós. Ele é o Filho de Deus. Sim, eu vi e testifico. Ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali com 2 de seus discípulos a observar. Vendo Jesus passar, ele então disse: eis o Cordeiro de Deus a caminhar. Ouvindo falar, os 2 o seguiram, deixando para trás o que ali ficou. Jesus, voltando-se, vendo-os atrás, perguntou: que buscais? E a voz ecoou: Rabi, onde moras? Eles perguntaram: vinde, vede. O mestre respondeu: foram e viram onde ele pousava. E naquele dia o encontro aconteceu. Eram quase 4 horas da tarde, quando a luz da verdade neles floresceu.
André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que a João ouviu. Ele achou primeiro a seu próprio irmão e a grande notícia logo proferiu. Achamos o Messias, o Cristo esperado, e o levou a Jesus ao seu lado. Jesus, fixando nele o seu olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado agora de Cefas, que quer dizer Pedro, a rocha e o chão. Vinde e vede, o Messias chegou. Tu serás Pedro, onde a vida brotou. No dia seguinte, que Jesus irá a Galileia, e encontrando Filipe, lhe disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André, e de Pedro, que caminhavam pela fé. Filipe achou Natanael e logo lhe anunciou: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu. E os profetas também, o Messias chegou. Jesus de Nazaré, o filho de José, Deus nos deu. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, disse Natanael, duvidando do que ouviu. Filipe respondeu: Vinde e vede. E o caminho da verdade logo se abriu. Jesus viu Natanael vindo ao seu encontro e disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano, uma alma sincera que a luz acredita. Donde me conheces? Natanael perguntou. Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Muito antes que teus olhos me buscassem. Respondeu Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Jesus disse: crês, porque eu te disse que te vi. Coisas maiores verás pelo meu amor. Em verdade vos digo, daqui em diante o céu vereis aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, o caminho certo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, disse Natanael, duvidando do que ouviu. Filipe respondeu: vinde e vede. E o caminho da verdade logo se abriu. Jesus viu Natanael vindo ao seu encontro e disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano, uma alma sincera que a luz acredita. O céu se abriu, os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Tudo se cumpriu.